Olá, seja muito bem-vindo ao programa Minha Saúde. Eu sou Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa, exibido toda quarta-feira aqui na TV Cidade Verde, no Jornal do Piauí. Minha Saúde, você sabe, está repleto de conteúdo sobre saúde e qualidade de vida. Também disponível no Instagram, @Unimed Teresina, e no YouTube, que é Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com Minha Saúde, enviando a sua pergunta, sugestão, elogios, pode mandar para o e-mail comunicação, sem o cedilho e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Então vamos para mais um Minha Saúde. Você já ouviu falar de lúpus? Ela é uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos, tecidos, como pele, articulações, rins e até o cérebro. Em casos mais graves, se ela não for tratada adequadamente, pode até matar. Hoje nós vamos entender mais sobre o lúpus com a médica reumatologista Ângela Freitas, cooperada Unimed Teresina. Olá, doutora Ângela, obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda ao Minha Saúde. Eu que agradeço. Gostaria de poder contribuir, e trazer algumas informações que possam ajudar a população, tanto os pacientes como não pacientes, que querem entender um pouquinho mais sobre esse tema. Então a gente começa com aquela pergunta que é básica, doutora Ângela, o que é o lúpus? Lúpus é uma doença sistêmica, autoimune, envolve o sistema imunológico, é crônica e que se caracteriza por envolvimento de processo inflamatório que acomete diferentes órgãos e tecidos, muitas vezes intermitente, alternado períodos de atividade inflamatória da doença com as manifestações, alternado a períodos de remissão, que pode ser parcial ou completas, totalmente sem sintomas. Então, períodos de processo inflamatório, sintomas com períodos de poucos ou nenhum sintomas. Agora, sobre esses sintomas, doutora Ângela, é muito importante a gente falar sobre eles, porque muitas vezes demora-se até chegar a um diagnóstico da doença. Existe algum sintoma que seja aquele de maior alerta ou alguns dos sintomas que possam gerar esse alerta para o paciente, para a pessoa, esse aqui pode ser lúpus, eu vou para um médico reumatologista? Lúpus tem dois tipos. Tem a forma cutânea, lúpus eritematoso cutâneo. Ele se manifesta com inflamação, lesões na pele avermelhadas, por isso que lúpus eritematoso, cutâneo. E tem a forma lúpus eritematoso sistêmico, que além da pele pode acometer outros órgãos. E sistêmico, ele também tem sintomas, além de sintomas de órgãos específicos, um ou mais órgãos, o paciente pode apresentar sintomas sistêmicos, como febre, geralmente uma febre baixa, nem sempre uma febre alta, perda de apetite, perda de peso, mal-estar, fraqueza, desânimo. Então são esses sintomas gerais, além de sintomas mais específicos de diferentes órgãos. Às vezes as lesões cutâneas, vermelhas, tem várias formas de apresentação, mas no geral lesões avermelhadas, que geralmente acomete áreas expostas da pele, face, orelhas, braços e a região do colo, que é o V do decote, são as áreas de maior manifestação. Além disso, é muito frequente manifestações articulares e até tendinhas, dores articulares, até artrite, E, além disso, outros órgãos, como membrana que reveste o pulmão e o coração, que é a pleurite, pericardite, manifestação no rim, que é um dos mais temíveis, que às vezes o paciente não tem uma manifestação inicial no rim, mas 74% dos pacientes, os estudos mostraram que podem desenvolver alguma inflamação no rim, que é a nefrite. A gente fica sempre de olho. Às vezes é a primeira manifestação na urgência. Interessante, doutora, porque com esse conjunto todo de sintomas, o paciente pode se confundir. Aí ele começa a procurar um médico, até chegar de fato ao reumatologista, ele pode demorar um pouco, Sim, existem critérios. Esses critérios que foram criados foram para introduzir pacientes, selecionar pacientes para estudos. Mas a gente, como outros critérios dentro da reumatologia, a gente extrapola para a prática. Mas a gente não se atém a esses critérios, que nem sempre o paciente tem todos os sintomas, todas as alterações laboratoriais que preenchem aqueles critérios. Mas critérios mínimos e que chamam a atenção e a gente precisa da ajuda do tempo, do acompanhamento. Mas muitas vezes a gente, inclusive, fala sobre a lúpus e outras doenças
para até para profissionais de saúde para ficarem atentos. Muitas vezes o paciente tem uma manifestação mais em pele, vai procurar o dermatologista, exato, né? Então... Ou nefrite, vai procurar o nefro. E aí o profissional já também sabe desse diagnóstico diferencial, sabe a importância, as manifestações do lúpus em suas especialidades, que eles encaminham. O que causa o lúpus? A pessoa já nasce com a predisposição à doença, é uma doença adquirida, como ela surge? Qual a origem, né? Qual a origem disso tudo, né? A gente não entende exatamente tudo, tem muita coisa que ainda precisa ser esclarecida, mas a gente já compreende, ela é uma doença multifatorial, porque vários fatores levam, né, à doença. Com certeza, fatores genéticos, fatores hormonais e fatores ambientais. O que seriam os fatores ambientais? No decorrer da vida, o paciente se expõe a vírus, né, ou outros micro-organismos, exposição a raios ultravioleta, tabagismo, exposição a medicamentos. Tem medicamentos que são gatilhos. Sim. Então, o paciente tem uma predisposição genética e tem contato com alguns vírus ou bactérias, raios solares. Então, tem esses fatores ambientais que também estão envolvidos. Já que os fatores externos estão também envolvidos, é possível que o paciente manifeste em fases diferentes da vida. Alguém pode manifestar mais cedo e alguém pode manifestar mais tarde. Isso, é uma boa oportunidade para falar que pode acometer qualquer indivíduo, desde a criança até o idoso. Mas ela é bem mais prevalente entre 20 e 45 anos de idade. Bem mais prevalente na mulher, chegando a uma proporção de 9, 10 mulheres para um homem, né, nessa faixa etária de 20 a 45 anos. Pode acontecer em qualquer raça, mas é ligeiramente mais prevalente, né, no mestiço, na raça mestiça e afrodescendentes. Claro que paciente sexo feminino, perfil padrão, mais clássico, que chama a nossa atenção, é o paciente sexo feminino, nessa faixa etária de 20 a 45 anos de idade reprodutiva e produtiva da mulher, né, dos pacientes. Principalmente paciente afrodescendente, né, com a prevalência maior. Tem alguma explicação por essa prevalência em mulheres? Acredita-se que os estudos ainda não chegaram à conclusão, não sabem, não tem como definir bem como é essa origem, como acontece. A gente já conhece vários mecanismos, né, que acontece no lúpus. E existe uma grande relação com o fator hormonal. É isso que eu ia como perguntar. Muitas doenças, né, outras doenças também que são mais prevalentes em mulheres, nessa faixa reprodutiva, né, faixa etária reprodutiva, chama atenção para o fator hormonal. Inclusive, interfere muito ali em muitos momentos daquela mulher que é diagnosticada nessa idade e aí ela quer engravidar e aí tem uma outra possível complicação, porque como uma doença autoimune, né, ela facilita a coagulação e muitas mulheres chegam a abortar ou a não conseguir engravidar ou colocar em risco. Então eu queria que a senhora esclarecesse sobre isso, né, a relação do lúpus com a gravidez. Em relação à gravidez, exatamente pelo perfil de maior prevalência da doença, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Claro que o paciente chega, o próprio paciente ele quer aliviar os seus sintomas, que é um diagnóstico e alívio dos seus sintomas. Mas quando tudo acalma, tá, doutora, eu posso engravidar? Eu gostaria de engravidar. E aí a gente tem que ter aquele momento da conversa sobre isso. O próprio lúpus, a doença, não interfere na reprodução. É um paciente que vai ter a sua fertilidade mantida, só se for algum outro fator. Então, o paciente tem lúpus não tem menos capacidade de engravidar. Mas a gente precisa ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, se tiver que engravidar, que seja programado. É o ideal. Por quê? É interessante, a recomendação dos estudos é que o paciente esteja pelo menos há 6 meses sem atividade de doença e que não esteja usando drogas que tenham maior risco para o feto. Então a questão do momento certo, de um aborto paciente... espontâneo, né? E aí a gente investiga, porque existe você tocou no ponto aí da questão da perda gestacional, dos abortos, que a gente precisa fazer uma investigação. A gente geralmente faz junto lá com a investigação em relação ao lúpus, a pesquisa de autoanticorpos, a gente investiga a SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? Que o paciente com lúpus ele tem uma alta prevalência desses autoanticorpos. Não necessariamente a doença, como a perda gestacional, a SAF obstétrica,
ou a trombofilia, os eventos trombóticos. É muito comum essa presença desses autoanticorpos. E a gente precisa, de qualquer forma, fazer a prevenção, né? Os cuidados, a orientação. É possível, com esse acompanhamento, com esse planejamento entre a equipe multidisciplinar, os médicos que acompanham a paciente, é possível ter uma gravidez sim, sem problemas. Sim. É uma gestação de alto risco, já pelo próprio lúpus, e pela possibilidade da síndrome antifosfolípide, essa questão desse acompanhamento que ela precisa, né, durante a gestação. Doutora Ângela, no começo a gente falava que é uma doença que pode inclusive matar. Em que casos ela complica e por que ela complica? Em relação ao prognóstico do lúpus, a gente tem observado uma redução nessa mortalidade, mas ainda é alta. E o que contribui para essa mortalidade? Em primeiro lugar, a atividade da doença. Então, a gente precisa controlar essa doença. E, em segundo lugar, infecção. Então, infecção ainda é um grande vilão. Risco de infecção. São pacientes que têm uma alteração da imunidade. Então, tem uma predisposição a infecções, não só pela própria doença, mas pelo uso de imunossupressores. Esse paciente a gente tem que... baixa a imunidade. Né? Exatamente. Por isso que é um paciente muito complexo, porque a gente tem que, desde o princípio, já até, se for possível, antes de começar a medicação, ou mesmo no decorrer da medicação, orientar a atualização do calendário vacinal da mulher, jovem, imunossuprimido, ou que vai potencial, né, imunossupressão. Então a gente tem que atualizar para diminuir o risco de infecções. E como os pacientes têm vivido mais, porque tem diminuído mais essa mortalidade, mais o risco cardiovascular atrelado cada vez mais às doenças inflamatórias autoimunes. Porque a inflamação é um fator de risco para doença cardiovascular de uma forma geral. São pacientes que têm o maior risco de doença cardiovascular, do infarto, ter o AVC, então a gente precisa estar controlando esses fatores de risco. Dislipidemia, sedentarismo, hiperglicemia, diabetes, tudo isso a gente tem que controlar. Porque o próprio tratamento pode levar isso por conta dos medicamentos, corticoide, né? Agora eu quero dar um recado para você. Já conhece a Clínica de Atenção Personalizada à Saúde? A Clínica de APS, ela é um local para atendimento focado na promoção de cuidados de forma integral, acessível e continuada. E o atendimento lá é realizado por uma equipe multiprofissional da área de saúde da família, como o médico da família, o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo e um concierge de saúde. A clínica de APS da Unimed fica localizada na Rua Governador Tibério Nunes, número 680, no bairro Ilhotas. E lá o atendimento é completo, a estrutura, equipe humanizada e acolhedora. O cliente Unimed Teresina pode agendar a consulta através do telefone, que é também o WhatsApp, 869-8151-9950, ou presencialmente na clínica. É mais cuidado para você e para sua família. Olá, sou Ricardo Quirino, sou médico geriatra e represento aqui no Hospital Unimed Primavera o serviço de cuidados paliativos e assistência ao paciente crônico internado. Nosso trabalho é pautado na discussão clínica dos pacientes que têm doenças que ameacem a vida, por exemplo, câncer, demência avançada, um AVC muito extenso, e que isso vai trazer muita dor e sofrimento para ele. Então, a abordagem de cuidados paliativos atua no alívio do sofrimento, no alívio do desconforto, sempre pautada no respeito à dignidade da vida daquele paciente, especialmente abordando a família, esse processo de enfrentamento da doença desse ente querido que está conosco internado. É um trabalho interdisciplinar. Nossa equipe é composta por fono, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeiro, assistente social, psicólogo e até um capelão. Tudo isso para oferecer esse conforto nesse contexto. Nosso trabalho é desenvolvido aqui no hospital, com os pacientes internados, fazendo discussões clínicas, reuniões multidisciplinares toda semana para oferecer dignidade nos últimos dias de vida daquele paciente. E, às vezes, nossa abordagem dá mais tempo de vida com qualidade para aquele paciente. A gente continua nosso bate-papo com a doutora Ângela Freitas, médica reumatologista, hoje falando sobre lúpus aqui no Minha Saúde. Do lado laboratorial, que exames ajudam o médico, ou de que forma esses exames podem ajudar o médico a fechar o diagnóstico do lúpus? Muitas vezes faz um exame laboratorial geral, um hemograma, né, pede provas de atividade inflamatória para avaliar a extensão do envolvimento, né, da doença, alterando
células sanguíneas, levando a citopenias, anemia, queda de leucócitos, plaquetopenia, aumentando o risco de sangramento, por isso que muitas vezes o paciente chega com manchas roxas, sangramento gengival, especialmente rim, porque mesmo quando o paciente não tem sintoma, a gente sempre faz um rastreio em relação à função renal. E a pesquisa de autoanticorpos, que é um grande aliado, que é um critério importante, dentro dos critérios que a gente utiliza, é importante ter a presença de autoanticorpos, que nem sempre esses autoanticorpos estão presentes de forma bem definida, né? Às vezes tem um padrão baixo, por exemplo, o FAN, que é bem conhecido, né? E aí a gente pesquisa, muitas vezes a gente encontra pacientes, pessoas nos procuram porque um FAN veio reagente, mas ele não tem os critérios clínicos clássicos. A gente avalia, até já vem com uma avaliação laboratorial, com exames relativamente normais. Então a gente chama atenção porque o FAN é um exame que tem ficado cada vez mais sensível pela técnica, menos específico, né? Principalmente o FAN geral. Tem que ter esse cuidado de avaliar se é um título alto, se tem um padrão que é mais específico da doença mesmo, tem uns padrões mais específicos, e a gente avaliar a clínica, porque FAN reagente não é diagnóstico de lúpus. Eu não trato e não diagnostico só com um autoanticorpo. Eu tenho que ter critérios clínicos. E cada vez mais aprofundar nessa investigação, não é, doutora Ângela? Sempre abordar os critérios clínicos e mais alguma alteração laboratorial. Agora, como é tratado o lúpus? É um tratamento difícil, muito diferenciado? O Sistema Único de Saúde paga? Como é que os pacientes que são diagnosticados com essa doença passam por esse momento do tratamento? Geralmente, a atividade da doença, quando o paciente chega em atividade, porque a gente tem o paciente com manifestações mais leves, até pacientes com manifestações mais graves, indo para a urgência, a primeira vez sendo abordado por um problema grave, ainda até sem diagnóstico, por exemplo, a nefrite, né? E você precisa fazer um tratamento mais eficaz, porque você vai salvar a vida do paciente e evitar um dano definitivo. Por exemplo, paciente com nefrite chega na urgência com um quadro de insuficiência renal, né, ali aguda. Uma das medicações que salvam o paciente é o corticoide em altas doses. Controlou a doença, entra com as drogas que os imunossupressores, que são os controladores, né, da atividade da doença, a gente começa a reduzir sempre que possível, o mais rápido possível, o corticoide. Mas depende de cada indivíduo, né? De cada situação, de cada momento da doença daquele indivíduo. Uma medicação que a gente usa, que é universal, é o pilar do tratamento do paciente com lúpus, é o uso da hidroxicloroquina, que foi tão falada, né, durante a pandemia. E é uma droga padrão. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, nos grandes centros, é o pilar no tratamento do lúpus. Inclusive, ele tem benefícios, além de diminuir a possibilidade de recidivas, de recaídas, em relação a melhorar o perfil lipídico, né, a parte de colesterol, diminuir o risco de trombofilia, né, interfere na coagulação. Tem estudo até mostrando que melhora o perfil glicêmico. E aí a gente tem que incentivar o paciente a fazer atividade física, porque melhora a imunidade, melhora o bem-estar, né? Melhora o condicionamento físico, evitar tabagismo, porque interfere até na resposta a tratamento com algumas medicações. Essa questão da pele, evitar o sol é importante. Bem lembrado, a questão do protetor solar, né? O paciente tem que usar, além de protetores mecânicos, a gente pede para, porque aqui na nossa região a gente tem muito sol, então a gente pede o paciente para evitar aqueles horários, né, de muito sol, mesmo assim usar o protetor solar, até com a luz em relação a computador, a luz. Exatamente. E a gente pede para usar também uma proteção mecânica, um casaquinho. Hoje nós temos roupas com proteção solar, chapéu, né? O óculos, tudo isso a gente orienta o paciente. Doutora Ângela, a senhora falava para mim que aumentou o diagnóstico do lúpus. Por que isso pode estar acontecendo? Provavelmente um fator assim que pesa nessa questão é que a gente está procurando diagnosticar o mais precocemente possível. Então a gente está mais atenta. Como eu falei, o FAN, a técnica foi sendo aprimorada e tornando o exame mais sensível para detectar mais pacientes com o diagnóstico. A questão do acesso está melhorando, por mais que ainda seja difícil na rede pública, tem melhorado em relação ao tempo. A comunicação, a educação, o paciente, isso aqui, né? Isso vai deixando o paciente mais atento. Né? Exatamente. Doutora Ângela, tem algumas perguntas aqui da nossa audiência. A Cristina pergunta se o lúpus pode aparecer
em exames e depois não aparecer nos outros exames conforme a crise esteja sendo controlada? Nos exames, se o paciente está em atividade de doença, tem exames que a gente solicita para avaliar se está em atividade para acompanhar. Então, as provas de atividade inflamatória, o VHS, PCR, principalmente o VHS, altera muito na atividade do lúpus. O FAM é um exame de diagnóstico. Então, a gente não fica pedindo FAM para avaliar se está em atividade ou não. A gente pede um outro autoanticorpo que está dentro do screening do FAM, que é o anti-DNA. Anti-DNA nativo, que ele realmente tem uma relação com a atividade de doença e em especial com a atividade de doença renal. E tem a dosagem de complementos, que fazem parte do sistema imune, né? E ele é consumido por conta da deposição de imunocomplexo. Esse complemento ele é consumido, então ele vai diminuindo na atividade de doença. E as provas de atividade inflamatória, especialmente VHS, claro, o hemograma para avaliar, né, se tem uma anemia, se está com queda de plaquetas, citopenias. Ou seja, a doença depois diagnosticada, ela é crônica, não tem cura, o paciente sempre vai ter, mas no controle da crise, os exames aparecem mais tranquilos, digamos assim. Isso aí, alguns pacientes perguntam, aproveitando a deixa, tem paciente que diz, esse FAM, de repente eu fiz um FAM, deu negativo. Às vezes o paciente que está com a doença controlada há muito tempo, a gente chama de remissão, mesmo que esteja tomando, né, a medicação, mas está controlado sem sintomas. E ele pode, em algum momento, ter até um FAM não reagente, mas não é comum. A Ana Maria quer saber, doutora Ângela, se o lúpus em criança tende a ser mais grave. Sim, por quê? A criança, ela já tem aquela alteração da imunidade, já tem a questão de quanto mais cedo eu tenho mais tempo de exposição da doença. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter, principalmente com o uso de corticoide, né? Porque interfere na questão da formação óssea, isso já pode interferir e trazer maior prejuízo. Então a gente tem que ter um maior cuidado, é muito delicado e a gente precisa desse acompanhamento mais de perto. Doutora Ângela, a Vera Lúcia quer saber sobre a problemática de ter duas doenças autoimunes diagnosticadas, se isso interfere na gravidade do lúpus, por exemplo, o hipotireoidismo e o lúpus eritematoso de pele. São tratamentos diferentes, né? O que acontece é que normalmente o paciente tem uma doença, já tem uma doença autoimune, tem encontrado muito frequentemente outras doenças autoimunes, né? Então a gente está sempre rastreando. E a exemplo da pergunta, essa situação é muito frequente. Doença da tireoide autoimune e lúpus. E a faixa etária, paciente jovem, né, reprodutiva, na idade reprodutiva, né? Isso. E no caso da paciente com o lúpus eritematoso cutâneo, no geral, ele é menos grave do que a forma sistêmica. Mas claro, a gente tem uma forma cutânea muitas vezes mais grave, mas no geral é menos grave, assim, não acomete órgãos internos, né? Doutora Ângela, e qual é a prevalência do lúpus hoje no Brasil? O último registro é que em torno de 4 a 8 pacientes com lúpus para 100 mil habitantes. Ela é considerada, dentre as várias doenças, como as doenças mais comuns, ela é considerada uma doença rara, mas não é comum. Mas no consultório do reumatologista, ela é bastante frequente, né? Então depende aí do contexto. Mas não é uma doença comum. Embora ela seja bem conhecida, certamente ela é muito conhecida porque é muito temível. Sim. Que é uma doença grave, já foi muito mais grave, ainda requer muita atenção, por isso ela é tão conhecida, né? Tá certo, eu queria agradecer a doutora Ângela Freitas, médica reumatologista, conversando hoje com a gente sobre lúpus aqui no Minha Saúde. Muito obrigada, doutora, pelas explicações. Eu agradeço e fico à disposição, espero ter esclarecido o máximo possível. E é isso, gente. Minha Saúde vai ficando por aqui. Não esqueça que aqui no canal da Unimed Teresina no YouTube tem muito conteúdo para você acompanhar, compartilhar. A informação é muito importante para você saber enfrentar todas as doenças e ter mais qualidade de vida e saúde. A gente se encontra no próximo episódio do Minha Saúde aqui no YouTube da Unimed Teresina. Tchau!